é que chega para a gente, pessoal, se queixando, um paciente que tem uma disfagia alta, uma disfagia orofaríngea, uma disfagia de transferência? Esse paciente chega para a gente dizendo que está engasgando. Doutor, eu não consigo engolir porque eu estou engasgando. Muitas vezes esse paciente ele tem regurgitação. Muitas vezes esse paciente tem hipersalivação, certo? Então, o paciente que tem uma disfagia alta, uma disfagia orofaríngea, uma disfagia de transferência, ele tem essa queixa clássica, certo? Essa queixa de engasgo. Doutor, eu estou engasgando, certo? Se você se deparar com um paciente com essa queixa, você já identificou aonde está o problema. O problema está na fase orofaríngea da deglutição, certo? Então, esse problema pode estar, por exemplo, na saliva. Existem algumas doenças, né, que provocam, algumas condições, digamos assim, que provocam uma redução na produção de saliva. Classicamente, a gente sempre lembra de uma doença chamada de síndrome de Sjögren, certo? Que é uma doença autoimune relacionada aos anticorpos anti-Rho, anti-LA, que classicamente causa olhos secos e bocas secas, né? Causa xerostomia e xeroftalmia. Então, o paciente que não produz saliva da forma adequada, ele pode ter uma disfagia orofaríngea. Ele pode ter uma disfagia alta, uma disfagia de transferência. E uma das possibilidades é a alteração na salivação, como, por exemplo, causado pela síndrome de Sjögren. Então, é por isso que a gente tem que ficar atento às manifestações outras, às manifestações sistêmicas que esse paciente tem. Se esse paciente chega para você se queixando que está com olhos secos e bocas secas, você tem que lembrar da síndrome de Sjögren. Principalmente se esse paciente tiver um outro contexto de doenças autoimunes. Porque na maioria das vezes a doença de Sjögren ela vem acompanhada de outras doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, como a artrite reumatoide e por aí vai. Outro problema relacionado à saliva, pessoal, é uma coisa relativamente simples, né? Que é o efeito colateral de medicações. Medicações que têm um efeito anticolinérgico, né? Como classicamente os tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina. Algumas medicações analgésicas antiespasmódicas, como por exemplo o clássico Buscopan, que é a escopolamina. As medicações antihistamínicas, né, os antialérgicos, eles reduzem naturalmente a produção de saliva. E isso, principalmente em pessoas idosas, pode provocar um quadro de disfagia alta. E outro exemplo, né, que a gente enquadra ali no problema na produção de saliva, são aqueles pacientes que sofreram, que passaram por radioterapia aqui da região cervical, certo? E aí, por conta da radiação, acaba que esses pacientes têm lesão das glândulas salivares, né? E eles acabam produzindo pouca saliva. Então, o paciente com disfagia alta, uma das coisas que eu tenho que pensar são as patologias envolvidas com a diminuição da produção de saliva, certo? Ao mesmo tempo, pessoal, que uma vez que nós entendemos que a fase orofaríngea é dependente de um músculo estriado esquelético que tem controle voluntário, a gente pode pensar nas disfagias altas como a gente pensa quando estamos diante de um paciente com uma fraqueza muscular, certo? Quando a gente está diante de um paciente com uma fraqueza muscular, não tem muito para onde correr, pessoal. Ou o problema está no primeiro neurônio motor, ou o problema está no segundo neurônio motor, ou o problema está na placa motora, ou o problema está no músculo, pessoal. Não tem muito para onde correr, certo? Então, lembrando aí desse caminho do impulso nervoso, a gente lembra das principais patologias. Por exemplo, qual é a principal causa de disfagia alta? É exatamente o paciente que tem um AVC, certo? O AVC, pessoal, classicamente ele acomete o primeiro neurônio motor. E geralmente um paciente que tem AVC, ele tem um AVC de uma forma súbita. Então, sempre que eu pergunto para um paciente como é a sua queixa, e ele me diz, doutor, eu estou engasgando. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Meu amigo, você está com esse engasgo há quanto tempo? Como foi que isso surgiu? Surgiu de uma forma abrupta, de uma forma repentina? Porque se ele disser que sim, até que se prove o contrário, esse paciente teve o quê? Um AVC, pessoal.
É claro, né? É muito fácil. O doutor Otto costuma brincar que até o Zequinha da farmácia, eu nunca descobri quem era esse Zequinha da farmácia, mas ele diz assim, é um diagnóstico fácil. Até o Zequinha da farmácia diz. Quando o paciente chega com a paralisia facial, quando chega com hemiparesia, de imediato, todo mundo pensa que esse paciente pode ter um AVC. Mas um paciente que tem uma disfagia súbita, uma disfagia alta, um engasgo, esse paciente ele pode ter um AVC também. É uma das principais causas, certo? É por isso que eu sempre pergunto como foi que surgiu esse engasgo, como foi que surgiu essa disfagia alta. Se foi súbito, até que se prove o contrário, isso pode ser um AVC. Ao mesmo tempo que eu também pergunto, mas surgiu lentamente, outros sintomas foram surgindo junto com essa progressão desse engasgo, né? Por que eu costumo perguntar isso? Porque quando esse sintoma ele surge mais lentamente, quando vem acompanhado de cefaleia, quando vem acompanhado de outros sintomas focais do ponto de vista neurológico, eu posso pensar, por exemplo, que esse paciente tem um tumor cerebral, porque vai acometer também o primeiro neurônio motor. Se esse paciente tem todos esses sintomas e associado a isso ele tem febre, eu posso pensar que esse paciente tem, por exemplo, um abscesso cerebral. É um dos diagnósticos que a gente tem que pensar diante de um paciente com disfagia, certo? Aquele paciente que tem um sintoma essencialmente motor, que envolva tanto o primeiro como o segundo neurônio motor, e que progride lentamente, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, da ELA, né? Da esclerose lateral amiotrófica, né? Aquela doença bem famosa, né? Porque aquele neurocientista, na verdade, aquele grande físico, né? Stephen Hawking, eu não lembro exatamente o nome dele. Ele tinha essa doença, né? Então, a esclerose lateral amiotrófica, né? Uma das manifestações dessa doença é exatamente a disfagia, ou seja, as doenças do neurônio motor, do primeiro neurônio motor. Quando a gente chega ali no segundo neurônio motor, quais são as patologias que podem causar disfagia? O famoso síndrome de Guillain-Barré e as suas variantes, né, cervicais, como por exemplo a síndrome de Miller-Fish. Então, o paciente com histórico de diarreia, 3 semanas precedendo um quadro de disfagia, um quadro de fraqueza muscular, de uma paralisia flácida aguda, até que se prove o contrário, a gente tem que pensar numa doença do segundo neurônio motor, como por exemplo, uma síndrome de Guillain-Barré, ou uma das suas variantes, como por exemplo a síndrome de Miller-Fish. Se eu estiver diante de um paciente que além de disfagia alta, ele tem diplopia, ele tem disartria, ele tem disfonia, ou seja, a doença dos 4Ds, né? Disfagia, diplopia, disartria e disfonia. E esses sintomas, eles pioram com a repetição dos movimentos, até que se prove o contrário. Qual é a patologia desse paciente? Ele tem uma miastenia graves. Então é por isso que eu tenho que fazer essas perguntas, pessoal. É por isso que a história clínica ela é tão valiosa, porque com essas simples perguntas aqui que eu estou ensinando para vocês, às vezes a gente tem um diagnóstico na mão, certo? Se eu estou diante de um paciente que além da disfagia, ele tem uma fraqueza muscular proximal. Doutor, eu não consigo levantar os meus braços direito. Doutor, eu não consigo me levantar da cadeira, eu não consigo subir um lance de escada. Doutor, eu estou sentindo muita dor muscular. Qual é a patologia desse paciente que pode estar tendo disfagia? Ele pode estar com uma doença muscular, como por exemplo uma dermatomiosite, que geralmente tem doença, tem manifestações dermatológicas, né? Ou eventualmente uma polimiosite, né? Que é uma miopatia inflamatória que não tem manifestações dermatológicas. Ou seja, o que me fez pensar nisso? Fraqueza proximal da cintura escapular e da cintura pélvica. Quais são os sintomas? Doutor, eu não consigo pegar alguma coisa aqui em cima da cabeça, eu não tenho força, eu não consigo subir um lance de escada, eu não consigo me levantar da cadeira, eu não tenho força para isso, ou seja, fraqueza proximal. Associado a isso, o paciente tem dor muscular. E associado a isso, ele tem disfagia. Qual é a minha principal hipótese? É uma miopatia que esse paciente tem, como por exemplo a miopatia inflamatória, uma doença reumatológica que chama-se polimiosite
e dermatomiosite. Ou seja, pessoal, com uma simples pergunta para o paciente, me diga como é, qual é a dificuldade que o senhor tem. E ele me diz que ele tem um engasgo, ou seja, eu identifico que ele tem uma disfagia alta, automaticamente eu tenho que me lembrar das principais patologias que causam isso. Então, automaticamente, eu tenho que me lembrar quais perguntas eu devo fazer para esse paciente, o que eu devo procurar no exame físico. Se eu identifico um paciente com engasgo, com a disfagia alta, pessoal, tem que passar automaticamente na minha cabeça. Será que ele tem um AVC? Será que ele tem um tumor cerebral? Será que ele tem um abscesso cerebral? Será que ele tem uma síndrome de Guillain-Barré ou alguma variante, como por exemplo a síndrome de Miller-Fish? Será que ele tem uma doença da placa motora, como por exemplo a miastenia gravis? Será que ele tem uma doença muscular, como por exemplo a miopatia inflamatória, como é o exemplo da polimiosite, da dermatomiosite? Será que na verdade não é nada disso, é uma coisa simples, como por exemplo efeito colateral de uma medicação, de uma amitriptilina, de uma nortriptilina, de um antialérgico? Será que esse paciente tem um síndrome de Sjögren? Será que esse paciente tem um histórico de radiação na região cervical e por isso ele produz uma pequena quantidade de saliva? Ou seja, uma pergunta que eu fiz para o paciente, que foi para ele me explicar como é essa dificuldade de engolir que ele tem, que ele, na hora que ele me disse que é um entalo, na hora que ele me disse que é um engasgo, que eu já identifico que o problema é uma disfagia alta, eu tenho que lembrar de todas essas patologias. E na hora que eu lembro, pessoal, de todas essas patologias, automaticamente eu lembro das perguntas que eu vou fazer para esse paciente. Eu lembro do que eu tenho que procurar no exame físico desse paciente. E na hora que eu estabeleço ali as principais hipóteses, eu já lembro automaticamente quais são os exames que eu vou pedir para esse paciente.